Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje é especial no combate à obesidade. Hoje eu recebo aqui um time, são duas especialistas para explicar e tirar todas as nossas dúvidas. Doutora Tassiane Alvarenga, doutora Paula Pires, ambas médicas endocrinologistas. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Nós estamos no ar hoje com um programa especial falando sobre o combate à obesidade, esse tema que é tão importante. A obesidade é uma doença cada vez mais prevalente no Brasil e no mundo, por isso que hoje a gente preparou um programa especial para você que carinhosamente assiste ao Consulta ao Doutor e confia na nossa programação, na nossa escolha de excelentes profissionais que vêm aqui e multiplicam conhecimento conosco. Não é só um compartilhar de informação. Eu sinto que eu e você somos multiplicadores dessa informação. Então hoje a gente está aqui para passar essa mensagem e informação de qualidade para você que nos assiste. Para falar de combate à obesidade, eu espero a tua participação. Recebo diariamente várias mensagens, muitas perguntas. Estou esperando hoje a sua participação pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Também pelas nossas redes sociais. Tem até um vídeo de chamada apresentando o programa de hoje, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram também, @Denise Luque, segue o perfil, curte as fotos. No vídeo que eu falo do programa de hoje, aproveita para deixar o seu comentário, pode sugerir temas e o mais legal, faz sua pergunta para o programa de hoje, que está bem especial, muitas ilustrações para que realmente a gente possa entender. A gente sabe da complexidade desse tema e por isso as nossas especialistas prepararam tudo com muito carinho para que de fato a gente possa compreender do que se trata e como é que a gente combate a obesidade. Hoje, para tirar as nossas dúvidas e nos explicar tudo sobre obesidade, como combater essa doença, eu recebo a doutora Paula Pires, médica endocrinologista, a doutora Tassiane Alvarenga, também médica endocrinologista. Doutoras, obrigada por terem vindo, é uma alegria receber vocês aqui nessa tarde que é especial em combate à obesidade, com tanto material para a gente poder ilustrar. Obrigada, viu? Obrigada, Denise. E hoje, Denise, como endocrinologistas, nós temos uma missão de desmistificar o tratamento da obesidade. E como você disse muito bem, mostrar que a obesidade é uma doença e que merece ser tratada com seriedade e respeito. Assim como a hipertensão, o diabetes, o colesterol, a depressão, até porque a obesidade é o principal fator de risco para várias dessas doenças. Perfeito. Hoje a gente trabalha no combate à obesidade em parceria também, né, doutora Paula? Você precisa do quê? De respeito também. Por que tanta gente negligencia, parece, a obesidade, né? Pois é, Denise, hoje em dia a gente fala de um tratamento múltiplo por ser uma doença tão complexa, né? Só para você ter uma noção, nos últimos 10 anos houve um aumento em 60% das taxas de obesidade. E quando a gente olha, os brasileiros nesses últimos 10 anos, eles comem mais frutas e mais legumes, eles se exercitam mais, logicamente que ainda muito abaixo do ideal, mas mesmo assim a obesidade não para de crescer. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa da mudança de estilo de vida, mas a gente precisa também do tratamento, muitas vezes farmacológico, químico. Porque cada vez que a gente estuda mais esse tema, cada vez que a gente vai em um congresso, mais se fala das causas genéticas e das epigenéticas. O que seria epigenética? Olha que interessante, é uma modificação da expressão dos genes relacionados ao meio ambiente. Então, por exemplo, uma mulher grávida, que não se cuida durante a gestação, que engorda muito, que não faz exercício físico, que não come direito, ela pode modificar os genes do filho dela, ainda na barriga, fazendo com que ele tenha uma predisposição maior à obesidade no futuro. Tá. Então, por ser tão complexo, hoje em dia a gente costuma falar, a mudança de comportamento é muito importante, lógico, tem que comer melhor e tem que fazer atividade física, mas não é só isso.
Hoje, como é que o paciente chega no consultório do endócrino? Ele chega já tendo feito várias tentativas, ele chega esperançoso, porque hoje tem até surpresa para você que está em casa. Então, queria que a gente pudesse mostrar todas as caixinhas aqui, que são os remédios que estão aprovados, não é isso? Sim, sim. Isso, Denise, é muito importante, é uma mensagem que a gente queria deixar. Dentro de qualquer programa de emagrecimento, a base, o pilar, é a atividade física e alimentação. Tá. Mas 80% dos pacientes, eles estão motivados, eles querem emagrecer, eles têm consciência, eles querem lutar por isso, mas eles não conseguem. Então, nós precisamos de um arsenal farmacológico que seja eficaz, seguro, como opção para os pacientes que falharam em emagrecer com dieta e exercício, que é o que a gente recebe todo dia no consultório. E aqui está o nosso cenário com as 4 medicações aprovadas pela Anvisa para o tratamento da obesidade. Então, essas medicações foram desenvolvidas e têm aprovação em bula para tratar a obesidade, desde que seja com acompanhamento médico, dentro de um programa individualizado. Doutora Paula, quem vai escolher qual é o melhor medicamento, em que momento ele vai ser utilizado como ferramenta junto desse contexto que é da atividade física? A gente também vai falar, a grande surpresa aí é que a gente vai poder falar dos pilares para viver melhor também. Então a gente vai ter oportunidade de acompanhar isso, continue nos assistindo. A gente não vai falar só das medicações, a gente vai abordar os pilares também para viver melhor. E tudo isso está relacionado, né, doutora? Quem é que escolhe, em que momento se opta? Porque o que eu percebo é que, às vezes, com tanta informação que a gente tem hoje, acredito que seja mais do que normal, o paciente está muito informado. Então ele chega e fala assim, doutora, é que eu queria tomar sibutramina. Exatamente. Tem um dado muito legal sobre isso que você está falando, que o paciente, normalmente, ele tenta emagrecer em média 8 vezes, vivendo esse efeito sanfona, antes de conseguir realmente manter o peso perdido. E nesse tanto de vezes, ele vai mudando de medicação. Muitas vezes ele mesmo escolhe, né? O paciente chega no consultório e fala, doutora, hoje eu quero tomar tal coisa. Agora eu quero colocar um balão intragástrico. E a cirurgia bariátrica? Só que o que eu costumo orientar os pacientes é que, como qualquer outra doença, uma arritmia, por exemplo, o paciente ele tem que deixar o médico treinado escolher por ele. O médico, ele vai saber. E muitas vezes não é pela potência das medicações, viu, Denise? Não é, a sibutramina é uma das drogas mais potentes e eficazes na diminuição do apetite, mas normalmente não é por aí que a gente faz essa escolha. A gente principalmente se baseia nas contraindicações. Então, como a doutora Tassiane vai falar, se o paciente tem uma doença psiquiátrica, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma ansiedade, a gente vai evitar dar sibutramina. Ah, legal. Então, nessa consulta, doutora Tassiane, é mais do que só uma consulta para perder peso. Você precisa ter toda a informação para saber em que momento vai ser utilizado, porque eu entendo que também vários exames têm que ser pedidos para ter certeza se o paciente não tem nenhuma contraindicação. Sim. Todo remédio a gente entende que tem contraindicação e tem efeito colateral. Você precisa de uma amplitude para poder decidir. Difícil fazer numa consulta só, né? Com certeza, a gente tem que ter uma visão global do paciente. Por exemplo, qual que é o padrão alimentar desse paciente? Ele é de beliscar? Fica comendo o dia todo? Ou ele é hiperfágico? Ele come poucas vezes, mas um pratão. Será que ele está comendo por fome, por gula ou por ansiedade? Tudo isso numa conversa, numa consulta individualizada, a gente tenta ver qual que é o padrão principal para ver qual remédio vai dar certo. A gente brinca, eu e a doutora Paula, que cada panela tem sua tampa. Sim. Então, cada paciente tem o perfil adequado de dieta, de exercício, de tratamento farmacológico quando indicado. É tudo individualizado, acompanhado e discutido com o médico e o paciente. E, Denise, eu acho que o mais importante é ter essa visão da obesidade como uma doença crônica, recorrente e sem cura, como um diabetes, por exemplo. Hoje em dia está muito estabelecido que medicação para diabetes não se para de repente, que muitas vezes é para o resto da vida, com o tratamento da obesidade também. Logicamente que a medicação, ela é um instrumento como se fosse um apoio para ajudar o paciente a mudar a vida dele, a organizar a alimentação, a se estimular a fazer uma atividade física. Às vezes ele está tão acima do peso que uma atividade física que não dá para fazer. Ele piora às vezes. Exatamente, ele vai sentir dor. Mas depois que ele perder 10 quilos, ele tem que começar a pensar nisso. Mas ele tem que pensar que a medicação, muitas vezes, ela vai ter que ser usada por um tempo mais longo mesmo. Mas eu acredito que o paciente que está acompanhado, a pessoa que está acompanhada, ela não tem mais medo
de usar o medicamento que foi prescrito e ela está sob a vigilância e está sob controle porque o médico está olhando. Mas é um erro muito grande fazer a consulta, levar o remédio embora, então você recebeu de fato, ele era prescrição para o seu caso, era indicação para você, mas aí você tentou fazer sozinho depois, porque você não voltou nunca mais. Exatamente. O acompanhamento é primordial, até porque a cada consulta, esse remédio pode ser ajustado. Às vezes, Denise, um paciente hipertenso, que tem a pressão alta, ele vai no cardiologista e ele inicia um remédio. Às vezes, na outra consulta, ele não tem que colocar outro, porque a pressão ainda não está legal. Então, é como a doutora Paula disse, a obesidade é igual à pressão, é igual ao diabetes, e ela deve ser tratada com seriedade e respeito. Mas existem critérios, né, para iniciar o tratamento farmacológico, até para o diagnóstico da obesidade. Nós trouxemos essa caixinha aqui para isso. Então, quais são as ferramentas para avaliar se um paciente está no peso ideal? Um índice prático, fácil, que você pode calcular aí, é o índice de massa corporal, então, né? O índice de massa corporal, nós calculamos através do peso dividido por altura vezes altura, né? E aqui, essa conta, ó, se ele tiver entre 18,5 e 25, sinal verde, você está no seu peso ideal. Se esse índice tiver entre 25 a 30, sinal amarelo, você está no sobrepeso. O sobrepeso é uma pré-obesidade, é igual pré-diabetes, então sinal amarelo. E aqui em vermelho existem os vários graus da obesidade, então a partir de um índice de massa corporal de 30, o paciente pode ter obesidade grau 1, 2 ou 3. Sinal vermelho, vamos se cuidar, vamos à luta, forme um time. Você, seu endocrinologista, seu nutricionista, seu preparador físico, sua família, né? Na luta contra a obesidade. E tem também a circunferência do abdômen. Que também é uma medida importante, né? Muito importante. É a gordura da barriga, é a gordura ruim, é a gordura relacionada ao risco das doenças do coração. E ela deve ser menos de 80 para as mulheres e menos de 94 para os homens. Então essas são ferramentas úteis para o endocrinologista para avaliar esse paciente está obeso ou não está obeso, né? E a doutora Paula vai explicar quando está indicado o tratamento farmacológico da obesidade. Perfeito. O que diz, então, hoje a literatura, os consensos médicos? Aliás, eu acredito, eu acompanho de perto, até por conta das redes sociais também, vocês sempre estão em congresso, estão sempre viajando, estudando. É uma das áreas que cresce mais hoje, né? Sim, mas mesmo assim, Denise, apesar desse interesse tão grande por nutrição, por endocrinologia, a gente ainda não tem a quantidade de profissionais médicos e de saúde treinados para tratar a obesidade. Muitos profissionais ainda... Muita gente obesa e pouco endocrinologista especialista em obesidade. E pouco clínico geral que sabe lidar e muitas vezes estigmatiza o paciente obeso. Nem gosta de atender porque acha que ele é preguiçoso, que ele tem falta de força de vontade, sendo que muitas das vezes a causa é genética, é biológica, é hormonal, como qualquer outra doença. Então também a gente precisa treinar os próprios médicos e os profissionais de saúde em geral para esse tratamento. Hoje em dia a gente considera esse IMC como um valor de corte para iniciar a medicação. Legal. Oficialmente, acima de 30, então IMC acima de 30 em obesidade, independente se o paciente tem diabetes, independente se o paciente tem algum tipo de alteração de colesterol ou hipertensão, a gente já está autorizado. Então mesmo sem nada associado? Mesmo sem nada associado, só por conta desse índice de peso por altura, já podemos oficialmente começar a medicação. Olha aqui, ó. Aqui está o IMC. Ó, para você que está em casa, vou compartilhar como é que eu faço para calcular o IMC. Você vai na calculadora, coloca o seu peso, multiplica a sua altura, então você tem 1,60, 1,60, aí você divide por, de novo, 1,60, dá o número aí do seu IMC. Porque divide duas vezes, isso, né? Você divide duas vezes pela sua altura, que dá o IMC. Faz sua continha aí, se você tem alguma dúvida, calculou o IMC, quer saber se pode ou não, deveria ou não buscar esse especialista, legal. Agora, um atleta, por exemplo, doutora, então, uma pessoa que tem muito músculo, ela vai calcular o IMC, pode dar obeso, mas ela não é obesa. Mas ela não é obesidade. Então, por isso que também tem a circunferência abdominal e outras avaliações. Então, isso deve ser feito mesmo com uma equipe médica, de nutricionista, de profissional da saúde. Mas já é uma boa triagem para o paciente ter uma noção. Se o paciente realmente tem esse acúmulo de gordura a mais, a gente pode indicar se
as orientações de atividade física e dieta não forem possíveis de serem feitas, ou se o paciente não consegue emagrecer com essas primeiras orientações, a gente pode começar as medicações aprovadas hoje pela Anvisa. Não é uma fórmula mágica, pode ser que até no começo o médico concorde com você que você não vai começar fazendo atividade física, mas depois tem que fazer. Exatamente. E se o IMC tiver acima de 27, que a gente considera sobrepeso, associado a alguma doença, ou seja, um sobrepeso com pré-diabetes, um sobrepeso com aumento de pressão, um sobrepeso com infertilidade. Como a gente sabe, hoje a obesidade e o sobrepeso aumentam riscos de alguns cânceres também. Então, qualquer comorbidade associada a um IMC de 27, então um pouco antes mesmo de obesidade, a gente já pode começar medicamento. Perfeito. Só que aí você precisa de acompanhar esse paciente, né? Vamos imaginar que alguém, doutora Tassiane, alguém que está com pré-diabetes, está com colesterol ruim muito elevado, triglicérides também, de repente um valor aí que não é o adequado. Então ele já está com um passinho ali para ter uma série de outros problemas. Só o fato dele começar a fazer a reeducação, fazer esse acompanhamento, ele consegue retroceder isso, não se tornar um diabético, não ter um problema, de repente, de hipertensão. Pode conseguir, Denise. O mais interessante é que 5 a 10% de perda de peso já fornece uma melhora metabólica muito significativa. Vamos supor uma pessoa que pesa 100 quilos. Se você emagrecer 10 quilos, sua pressão vai melhorar, seu colesterol vai melhorar, você vai perder barriga, ou seja, você vai melhorar a saúde. Hoje a gente tenta lutar pelo seguinte, plante saúde para colher qualidade de vida, né? Então é possível reverter ou controlar essas comorbidades com a perda de peso. E não precisa, tem que ser metas reais, né? Você tem que traçar um objetivo, vamos perder 10 quilos em 3 meses? Né? Estimule seu paciente a ter uma meta alcançável, uma meta que ele possa programar e cumprir. Exatamente, ninguém precisa ficar magérrimo, aquele padrão estético, né? A gente está falando aqui de um padrão de saúde, de melhora de doenças e de risco cardíaco também. Dá para fazer em várias etapas essa meta de peso? Com certeza. Porque senão parece que fica tão longe. Você imagina alguém que precisa perder 40, 50 quilos, está tão distante. Dá para fazer por etapas? É aconselhável que você faça isso? Sim. Na primeira consulta, Denise, a primeira consulta do obeso é uma consulta muito complexa, porque você vai entender qual foi o gatilho que fez ele ganhar peso. Muitas vezes foi o casamento, uma gestação, uma decepção, né, uma perda, uma mudança de cidade. Então a gente tenta identificar o gatilho. E aí a gente traça quais são as nossas metas. Vamos organizar a alimentação, exercício e, se indicado, o tratamento farmacológico, né? Mas a cada 3 meses a gente traça, por exemplo, uma meta, né? Você falou que mais de 80% dos pacientes obesos, mesmo que com muita vontade, motivados, leram, estudaram, se engajaram, não conseguem chegar a um resultado. Por quê? Porque a obesidade é uma doença complexa. Então, como a doutora Paula disse, existem mecanismos hormonais. Então, tem pessoas que têm muita fome ou que são muito ansiosas. Existem mecanismos químicos, que é a quantidade de serotonina e noradrenalina no corpo. Existe a genética, Denise. 50% da obesidade é herdada geneticamente. Então, assim, ninguém escolheu ser obeso. De jeito nenhum. Ninguém escolheu ser hipertenso e diabético. Então, vamos dar a oportunidade para o obeso ter um tratamento de excelência, né? Nós, como endocrinologistas, temos essa missão. E o que a gente costuma ver? Que perder peso todo mundo perde, Denise. Esses primeiros 3 meses a gente costuma até brincar entre a gente que é a fase de lua de mel. Né? Tá todo mundo feliz, tá perdendo, acha que tá dando conta, que até pode parar a medicação porque já deu conta. Mas todo mundo perde peso. O importante, na verdade, é a gente saber o que você vai fazer a partir dali. A partir daquele momento que você perdeu seus 10 quilos, o que você vai fazer? Então, a gente vai manter um pouco mais essa medicação. Você já colocou o exercício físico como uma rotina na sua vida? Você já conseguiu programar toda a sua alimentação em casa? Evita fast foods? Então, hoje em dia, tem até estudos que mostram que 80% dos pacientes ganham todo o peso perdido, independente até de medicação, viu, Denise? Ah, então isso é muito legal. Legal. Eu vou deixar uma perguntinha, enquanto você vai me preparar para dar um recadinho. Por que tanta gente vilaniza o uso dos remédios? Porque muita gente fala, popularmente, você que está em casa já ouviu falar com certeza, tá fazendo dieta, tá usando remédio? Você vai ver a hora que você parar de utilizar, você vai engordar o dobro, vai recuperar tudo e ainda vai continuar. Por favor, doutora. Sim.
Então, gente, o que acontece? Eu e a doutora Paula costumamos ter uma frase que é assim: a principal mudança não está no seu rosto, não está no seu corpo, está na sua mente. As grandes pessoas que conseguem manter o peso é porque mudaram a mentalidade. É porque realmente implementaram um estilo de vida saudável. Essa é a pessoa que tem mais chance de manter o peso perdido. Agora, existe uma percentagem de pacientes que tem que ficar longos tempos com a medicação. Ele tem muita fome, ele tem muita gula, ele tem muita ansiedade, ele tem a genética de obesidade. Então, pode ser que essa pessoa fique um tempo com o remédio, ou pode ser que dentro de um acompanhamento, ela precise de um remédio para a vida toda. Igual um remédio para pressão, diabetes e colesterol. O importante é o segmento contínuo, né? Para sempre. Para sempre você tem que estar com o seu time, como a gente comentou aqui. Perfeito. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente vai entender como é que funcionam esses medicamentos que estão aprovados pela Anvisa para combater a obesidade. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre obesidade, como é que a gente combate essa doença. No primeiro bloco passamos então entendendo o que é a obesidade, como é que faz diagnóstico, a importância de ter um time de verdade, uma equipe para cuidar desse paciente e jamais negligenciar esse cuidado com a obesidade, porque se a gente entender o que é uma doença, a gente trata as doenças com seriedade, por que não vai tratar a obesidade? Hoje eu recebo duas especialistas, doutora Paula Pires, hoje aqui conosco, e doutora Tassiane Alvarenga, que agora é quem retoma nesse bloco e vai falar pra gente dos medicamentos. O primeiro medicamento que você vai falar é a sibutramina, né, doutora? Sim, Denise. Eu quero explicar para quem nos assiste como que a sibutramina funciona, né? Onde que a sibutramina atua? Então, a sibutramina atua no nosso cérebro. Joia. E o que ela faz? Ela aumenta no nosso cérebro o nível de duas substâncias, serotonina e noradrenalina. E o que isso faz? O aumento dessas substâncias no cérebro estimula as vias da saciedade, você fica mais cheio, inibe as vias do apetite e estimula o metabolismo, estimula a queima de calorias. Então, a sibutramina tem um triplo mecanismo de ação. É muito comum no consultório os pacientes perguntarem: doutora, o que é metabolismo? Imagine que o seu corpo fosse um carro. O metabolismo é a gasolina deste carro. Então, existem carros que consomem mais gasolina, da mesma forma que existem pessoas que têm o metabolismo mais acelerado ou mais lento, certo? E o mais importante é lembrar que toda medicação tem contraindicações e efeitos colaterais. Então, se eu tenho um paciente que já teve um infarto, um AVC, se ele tem arritmias no coração, ou se ele tem doenças psiquiátricas, como depressão, esquizofrenia, bipolaridade, síndrome do pânico, como a doutora Paula falou, esse não é o medicamento ideal. Mas se eu tenho um paciente jovem, com uma boa saúde cardiovascular e mental, e que falha em emagrecer com alimentação e exercício, ele pode ser candidato ao uso da sibutramina, desde que com acompanhamento médico, desde que dentro de um tratamento personalizado e individualizado. E é legal também a gente reforçar os efeitos colaterais da sibutramina. O que você pode sentir tomando sibutramina? Boca seca, intestino preso, irritabilidade, insônia e pode ocorrer, Denise, um discreto aumento da pressão arterial e da frequência do coração. A pressão pode aumentar em 3 milímetros e o coração em 2 batimentos. Por isso, não usar em pacientes cardiopatas. Então, é aquele conceito que a gente falou: critério e personalização. Perfeito. Agora, assusta por ele ser tarja preta? Veja bem que os demais não são. Assusta. E por que a sibutramina é a tarja preta? Então, a sibutramina ela já foi retirada a uma época do mercado brasileiro, porque eles utilizaram de forma errada. Ou seja, eles utilizaram num subgrupo de pacientes que tinham problemas de coração e com isso aumentou a pressão, deu batedeira, taquicardia. Então, por isso ela foi vilanizada, né? Ela se tornou um vilão. Mas ela é um vilão se mal utilizada.
os pacientes que utilizam com critério, ela é um bom medicamento. E outra pergunta, ela causa dependência? Todos os pacientes querem saber. Sibutramina não causa dependência. Nenhuma dessas medicações que a gente vai apresentar hoje aqui causa dependência. A tarja preta é para ter critério para prescrição. É o endocrinologista ou um clínico habilitado e treinado que deve ter esse receituário B2 para prescrição da medicação. Tem todo um receituário especial, um questionamento que se faz, um papel que assina. Então não é brincadeira. Utilizar remédios nunca foi, nunca será brincadeira com a obesidade. Não é diferente. Isso mesmo, Denise. Perfeito. Agora você trouxe aí mais apetite e menos apetite? Eu trouxe. Deixa eu entender. O paciente obeso, ele chega com isso aqui de apetite. Exatamente. Ele chega e fala assim, doutor, eu tenho muita fome, eu tenho muita gula e eu tenho muita ansiedade. Me ajuda. Então, o que a sibutramina vai fazer? Não é uma fórmula mágica, mas ela diminui esse nível de apetite. Então, se você comia isso, ela vai tentar educar o seu cérebro, educar a sua mente a comer um pouco menos. A gente brinca, é como se colocasse um fundo no saco sem fundo. Perfeito, perfeito. Não tem estimativa de quanto tempo se usa o medicamento? Não existe essa estimativa. Eu sempre falo assim, até quando eu vou usar um remédio? Até a próxima consulta. Na próxima consulta nós vamos reavaliar, né? Perfeito. Como que foi, quanto perdeu, se está guloso, se está ansioso, se diminuiu o apetite, se já mudou a mentalidade. Falamos tudo então sobre a sibutramina. Tudo sobre sibutramina. Agora, eu te convido a saber um pouquinho mais sobre esse medicamento, que o nome é complicado, mas acho que dá pra falar. Liraglutide, é isso? Liraglutide. O liraglutide é uma molécula mais simples de se falar, que chama GLP-1. Legal. Tá? O GLP-1, Denise, é uma molécula que a gente mesmo produz. Então, essa química, ela não é externa ao nosso corpo. A gente produz GLP-1. Toda vez que a gente come e a comida chega no nosso intestino final, os enterócitos, que são as células do intestino, demoram 20 minutos para liberar essa substância. Na verdade, eles liberam essa substância que ela demora 20 minutos para chegar até o nosso cérebro e falar, para de comer. Então, assim como a sibutramina, o liraglutide, ele também age no cérebro. Legal. Mas não com esse aumento de noradrenalina e serotonina. É um hormônio que a gente mesmo produz. E ele age no cérebro fazendo o quê? Falando, para de comer. Ele é o hormônio da saciedade. Ele é liberado toda vez que a gente come. Tem alguns estudos que mostram que o paciente obeso, ele pode ter níveis mais baixos desse GLP-1 desde quando ele nasce. Já isso determinado geneticamente. Perfeito. Além disso, ele tem dupla ação. Além de agir no cérebro, ele é produzido no intestino, mas age no cérebro. Ele também age no estômago. E o que ele faz no estômago? Ele diminui o esvaziamento gástrico. O que isso significa? A pessoa com pouco GLP-1 ou que não toma a liraglutide, ela come e rapidamente essa comida passa pelo estômago, chega no intestino e é digerida. Então, por isso, talvez em meia hora, 1 hora, você já está com fome de novo e quer comer. Ou acabou de almoçar e quer repetir, a saciedade não vem. Isso pode ser uma queda nesse GLP-1. Por reduzir o esvaziamento gástrico, essa comida ela fica mais tempo no estômago e você fica com essa sensação de maior saciedade, de peso no estômago. Eu até trouxe aqui um experimento para a gente ver. Vale a pena lembrar, então, que quem tem compulsão alimentar acaba sendo beneficiado, porque com esse esvaziamento que vai mais lento, né? Então, tem tempo do cérebro saber receber a informação, que demora mesmo esses 20 minutinhos, né? Demora mesmo, mas às vezes o paciente com compulsão, ele também tem esse comer ansioso, esse comer emocional, que muitas vezes o GLP-1 não tira. Então, mesmo ele se sentindo mais pesado, mais saciado, como ele tem essa falta de controle, ele acaba comendo sem parar. Então, nesses casos, a gente associa. A gente pode dar o liraglutide, mas muitas vezes precisa de outro medicamento para diminuir a compulsão também. Você trouxe uma experiência pra gente fazer. Ó, vamos supor, esse daqui é o estômago sem o liraglutide. Tá. Você come e a comida passa bem rápido, vai embora. Então, o esvaziamento do estômago é muito rápido. Tá. E aí, por isso, talvez você não sente aquela sensação de saciedade e quer repetir, quer comer mais, porque a comida já saiu do seu estômago. Com o liraglutide, é como se você colocasse esse filtro no funil. Tá. O esvaziamento torna-se mais lento.
mais devagar, tá vendo? Legal. E aí comeu, colocou metade, já encheu o estômago, ficou cheio e você não quer mais saber daquela comida. Perfeito. Tá? Da mesma maneira, com prescrição médica, é o uso responsável do medicamento. Exatamente. Essa é uma medicação, Denise, que ela foi aprovada em 2010 para o uso em diabéticos apenas, porque também, além de melhorar o apetite, ela controla muito a insulina no pâncreas e controla a glicemia. Então, é um dos melhores tratamentos para o paciente diabético. Agora, esse ano, foi aprovada independente da glicemia, independente do paciente ser diabético ou não, foi aprovado para tratamento de apetite, de falta de ansiedade, de saciedade. Tá. Perfeito. Você falou que ajuda até para... Primeiro foi liberado para os diabéticos. Aí me lembrei, a gente falou da sibutramina que diminui a fome. Então, a chance da gente passar períodos maiores, mais longos, também é grande. Você falou do diabético. Liraglutide é um medicamento que faz com que a pessoa não tenha picos da hipoglicemia também, que é uma coisa importante, ou não tem nada a ver? Ele melhora essa absorção da glicose, sim, mas mais que isso, ele melhora a ação do pâncreas, a ação da insulina. Mas ele não é uma medicação que causa hipoglicemia. Muita gente tem essa dúvida. É tipo insulina, ele pode levar a hipoglicemia? Ele melhora a glicemia, mas mantendo elas em níveis normais, não abaixo, não causa hipoglicemia. Tá. E importante lembrar, o que é preconizado é que se coma de pouquinho, né? Então, em períodos mais curtos, a gente consiga se alimentar. Eu entendo que com essas medicações, a pessoa não está com fome nesse período, mas é importante se alimentar ou dá para pular um intervalo aí? Até dá, se for um lanche da manhã, por exemplo, você tomou um café da manhã um pouco mais tarde, não está com fome, vai almoçar logo cedo, não precisa se obrigar a comer alguma coisa. Mas as principais refeições, principalmente tem que fazer, com nutrição, uma refeição nutritiva, com aquelas escolhas corretas, precisa fazer. Muita gente acha, eu estou com fome, vou ficar sem comer o dia inteiro, que é para ver se eu emagreço mais. Isso não acontece. O corpo, quando a gente fica longos períodos sem comer, o corpo acaba reduzindo esse emagrecimento também. Tá. Esse é um medicamento injetável, né? Esse é um medicamento injetável. Ele tem vários benefícios, mas tem duas coisas que a gente sempre fala em prós e contras. Dois contras dessa medicação. Ele é injetável, como uma insulina. Apesar da agulha ser pequena, tem gente que não gosta. Não dói, é só uma vez ao dia, é super simples a aplicação, mas tem gente que não gosta de medicação injetável. E além disso, de todas essas medicações, é a medicação mais cara. Então, o preço, muitas vezes, é um dos obstáculos. Fator, às vezes, de escolha. Aliás, é legal o especialista também, sabendo que é um medicamento mais caro, perguntar sobre a condição de manter o tratamento. Exatamente. Né? A grande vantagem desse remédio em relação à sibutramina é que ele não tem esses efeitos psiquiátricos. Ele não leva a aumento de ansiedade, agitação, insônia. Então, é uma medicação que a gente diz que, do ponto de vista mental, é muito neutra. Então, a gente pode usar nos pacientes que não conseguem tolerar a sibutramina por uma depressão, por uma ansiedade, por uma insônia, eles toleram muito bem o liraglutide. É compatível com os medicamentos psiquiátricos que muitas pessoas usam? Totalmente compatível na grande maioria das vezes. É uma das medicações que a gente mais consegue associar a outras, devido a esses efeitos colaterais muito pequenos, esses efeitos mentais muito pequenos. Os maiores efeitos colaterais, Denise, ocorrem no próprio estômago. Então, o paciente fica muito enjoado, nauseado, pode chegar a vomitar. Isso ocorre nas primeiras semanas e, para isso, a gente faz uma titulação de dose muito devagar. A gente começa com uma dose pequena e vamos aumentando de semana em semana para evitar esse enjoo. Ele funciona em tratamentos prolongados ou ele é melhor em tratamentos curtos? Com certeza, ele funciona em tratamentos prolongados. Tá. Com certeza. Falamos, então, da liraglutide, muito famosa aí para o tratamento do diabetes e aprovado já para o uso, tratamento da obesidade também. Próximo medicamento, doutora Tassiane, do que a gente vai falar agora? Agora nós vamos falar, Denise, sobre o Orlistat. Legal. O Orlistat é uma medicação que é útil para perda e manutenção de peso. Ótimo. E ele está presente no mercado brasileiro desde a década de 80. Então é um remédio muito estudado, muito seguro e eficaz. Onde o Orlistat age, Denise? O Orlistat, ele vai atuar no nosso intestino. E qual que é o mecanismo de ação dessa medicação? Ele inibe 30% das enzimas que digerem as gorduras no intestino. Então, 30% da gordura ingerida
ela sai nas fezes. Então esse é o mecanismo de ação, é um mecanismo de ação periférico, intestinal. Ele não atua no cérebro, como a sibutramina e como o liraglutide. Ele atua no intestino, inibindo a absorção de gorduras. Joia. Então, um exemplo para você, telespectador, entender. Olha que legal, Denise. Tá vendo aqui? Nós temos 3 coxinhas, certo? Não sei como é que durou até agora essas 3 coxinhas aqui no estúdio. E o que acontece? Quando você toma o Orlistat ele deve ser tomado nas 3 principais refeições. Então, por exemplo... então não é só uma vez por dia, porque a sibutramina, liraglutide, administração uma dose só por dia. Isso. O Orlistat ele pode ser tomado 2 vezes nas principais, almoço e jantar, ou até 3 vezes, café, almoço e jantar. E, por exemplo, se você comeu 3 coxinhas, estava muito guloso, muito ansioso, comeu 3 coxinhas. A gordura de uma coxinha é eliminada no seu intestino. Foi pro lixo. Mas olha só, é a gordura da coxinha. A massa da coxinha, que é o carboidrato. A proteína da coxinha, que é o frango. Isso você está absorvendo. É a gordura. Então o Orlistat, um dado muito interessante é que o Orlistat tem benefícios metabólicos. Ele diminui colesterol. Ele diminui a circunferência da barriga, a barriga perigosa, que bom. A pressão. Então, ele é um remédio seguro do ponto de vista cardiovascular. Quais são as desvantagens do Orlistat? Então, muitas vezes o paciente tem diarreia, flatulência, cólica abdominal, né? Mas ele é seguro a curto e longo prazo. Mas também esses efeitos colaterais têm em proporção o que o paciente comeu, né? Com certeza, uma dieta hipocalórica, hipogordurosa, minimiza esses efeitos colaterais. E um dado interessante também do Orlistat, que é importante lembrar, como ele é aprovado na manutenção, pacientes que usam 4, 5 anos o Orlistat, eles devem ter uma avaliação das vitaminas que moram na gordura, que são as vitaminas lipossolúveis. 4 vitaminas, a K, a A, a D e a E, KD. Essas 4 vitaminas, elas têm que ser avaliadas periodicamente no uso ao longo prazo do Orlistat. Agora, esse é um remédio bastante popular. Muito. Né? O Orlistat tem uma desvantagem, na minha opinião. Ele é uma medicação que é vendida sem receita médica. Então é assim, meu vizinho tomou Orlistat, minha prima tomou Orlistat, eu vou tomar Orlistat também. E aí as pessoas falam, nossa, eu tive muita diarreia, porque não está fazendo dieta, não está seguindo um plano alimentar adequado. Então ele vai trazer muitas vezes constrangimento, né? Não estava dentro daquela mentalidade que a gente está tentando mostrar aqui, que é o plano individualizado e acompanhado pelo seu endocrinologista. Mas ele é um remédio seguro, eficaz. E uma coisa legal do Orlistat é que ele está aprovado para manutenção. Legal. Então, naqueles casos, a pessoa mudou todos os hábitos, ela já está bem, a mente está mudada, mas ela ainda precisa de uma medicação, o Orlistat pode ser mantido a longo prazo. Tanto faz se utilizar antes, durante, depois da refeição? O que tem mais resultado? É ou imediatamente antes ou imediatamente após a refeição. Se você esqueceu, até 2 horas após, pode tomar. Mas não vale a pena, porque aquele alimento já foi digerido. Perfeito. Próximo medicamento, doutora Paula. Esse medicamento ele acabou de ser aprovado no Brasil. Já tinha alguns anos nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, Denise, a gente tem 2 medicamentos a mais aprovados e um monte de medicamento em estudo. Então, tem chance de nos próximos anos pelo menos mais 2 medicamentos chegarem no Brasil. E a locacerina é um desses que acabaram de chegar e de serem aprovados pela Anvisa. Ainda nem chegou nas farmácias. Perfeito. Mas vai chegar, já está aprovado. Vai chegar provavelmente esse ano ou ano que vem. O que ele libera no nosso organismo? A locacerina, ela não libera, mas ela age no mesmo receptor da serotonina. Legal. Então, ela age naquele receptor como se ela fosse uma serotonina, elevando essa substância no cérebro. A gente sabe que uma das maiores causas de ansiedade, compulsão e depressão é a queda de serotonina cerebral. Então, essa medicação teria o poder de fazer essa reposição, esse aumento na serotonina cerebral de pessoas que têm uma baixa dessa serotonina. Com isso, ela acaba estimulando áreas do cérebro relacionadas ao apetite, à compulsão, a ansiedade pela comida, e você consegue ficar mais controlado e saber a hora de parar,
muitas vezes na TPM, que você fica com mais vontade de doce, esse é um ótimo remédio para controlar isso, essa vontade de doce. Então você poderia, com o acompanhamento médico, você poderia fazer uso em períodos também? A locarcerina não. Atualmente ela é considerada uma medicação contínua, mas que controla muito esses picos de ansiedade nesses períodos. Sim. É uma medicação com alguns efeitos colaterais, principalmente relacionados à dor de cabeça, enjoo e tontura. Em comparação com as outras medicações, em termos de potência no apetite, ela é considerada uma medicação leve, muito semelhante à potência do Orlistat. Ela é inferior em termos de controle do apetite em relação à sibutramina e ao liraglutide. Aonde age, então? Ela age no receptor da serotonina, ela age no cérebro. No cérebro. Então ela também tem ação cerebral. Tá, então age no cérebro, no mesmo receptor da serotonina. Isso faz com que a pessoa não fique desanimada? Tem a ver isso? Não, muito pelo contrário. Ela até faz com que a pessoa fique mais animada. Tá, exatamente. Então quando faz dieta, às vezes fica mais desanimado. Só que assim, Denise, é muito importante esclarecer para a população, porque tudo que chega de novo para tratamento de obesidade, as pessoas já acham que é um milagre, que vai resolver e que, né, agora eles não vão mais ter problema com o peso. E não. Como eu falei, em comparação com as outras medicações, a potência é mais baixa. Tá bom. É uma opção que às vezes a gente pode tentar? Sim, mas não é um milagre. Você continua tendo como critério tudo aquilo que a gente falou do IMC? Exatamente. A mesma pessoa que poderia usar a sibutramina? Poderia usar, exatamente. Tá. E muitas vezes as contraindicações são semelhantes à da sibutramina. Tá bom. A sibutramina tem contraindicações importantes, Com certeza. Uma coisa importante, Denise, é que, por exemplo, a sibutramina, ela deixa o intestino mais preso, mais ressecado. E a lorcacerina também, né? Mas o Orlistat E o Orlistat, ele tende a melhorar o intestino por inibir a absorção de gorduras. Perfeito. Então, ele é um bom medicamento para se associar, tanto com a sibutramina como com a lorcacerina, né, doutora Paula? Exatamente. E a gente tende a evitar, não é que não possa, mas a gente tende a evitar a associação sibutramina com locarcerina, por conta dos efeitos colaterais serem semelhantes. Mas se a pessoa não tem esses efeitos, a gente pode até associar. Hoje em dia, vários estudos e em vários congressos que a gente vai, se fala muito na associação de medicamentos. Por quê? Por isso que a gente está mostrando, pois as ações são em diferentes locais. Agora vai lembrar, tudo aqui vocês falaram dos efeitos colaterais, mas é incrível. Talvez só o Orlistat aí, não sei se tem alguém que não sofra nem nada desse efeito, porque ele elimina a gordura através das fezes, né? Mas tem muita gente que não tem efeito colateral nenhum com essas medicações, né? Tem. É incrível. Eu falo que a medicina é uma arte mesmo, porque cada paciente, às vezes um paciente teve todos os efeitos colaterais, outro paciente não teve nenhum. Então é isso que a gente tenta como endocrinologista detectar. Quais são os respondedores? A sibutramina, a Orlistat, a lorcacerina, a liraglutida. Isso é um desafio, você identificar qual que é o padrão alimentar daquela pessoa, qual remédio que ela vai responder e tolerar. Né? Pode ser que seja, por exemplo, inviável alguém utilizar o Orlistat. Você chegou a falar até de situações de constrangimento. Exatamente. Então, se for inviável, mantenha esse contato com o seu especialista. Você, de repente, tem até que parar antes de voltar ao médico, Pessoas que viajam, né, Denise? Que vivem viajando, que não têm acesso. É difícil. Por isso que o critério, o principal para o tratamento farmacológico da obesidade são 3. Indicação, se a pessoa pode ou não usar, as contraindicações e os efeitos colaterais. E muitas vezes, Denise, a gente também tem uma regra. Se em 3 meses, 3, 4 meses, o paciente ele não perdeu peso com aquela medicação, provavelmente ele é um não respondedor. Não vale a pena ficar insistindo naquela medicação. A gente vai para o intervalo, mas no próximo bloco tem tantas estratégias, né, também para a gente lançar a mão. Os especialistas estudam tanto. Tem outras estratégias. No próximo bloco a gente vai falar sobre os pilares aí de uma vida saudável. Vou aproveitar e perguntar sobre essas estratégias. O paciente obeso, às vezes chega no consultório, ele já tentou a sibutramina, ele fez tudo certinho, ele já tentou a liraglutide, não deu, o Orlistat não tolera. Como é que faz? Já. Essa consulta acho que é importante, né? Tem sempre uma ferramenta nova ou remédios que vão agir em conjunto aí. No próximo bloco as nossas especialistas vão tirar as nossas dúvidas. Até já.
Nós estamos de volta hoje num programa super especial falando sobre como combater a obesidade. Aproveita para fazer a sua pergunta, você pode ligar para cá no 0 operadora 11 3337 5886. Eu tenho certeza que muitas perguntas já estão sendo respondidas aqui, mesmo que a gente não leia a sua pergunta. Nas redes sociais também é possível interagir conosco. facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram, tem vídeo que fala sobre o programa de hoje. Você faz seu comentário. Se você não quiser ser identificado, também não quer que sua pergunta fique ali para que qualquer pessoa consiga ler, manda através da mensagem particular no @DeniseLuque. Vou ficar muito feliz se você curtir esse perfil. Vai curtindo, seguir o perfil, vai curtindo as fotos, tem bastante material por lá também. Recebo hoje a doutora Tassiane Alvarenga, médica endocrinologista, a doutora Paula Pires, também médica endocrinologista, para falar sobre esse assunto, que agora eu vou retomar as perguntas que eu fiz antes do intervalo, porque, doutora, é engraçado, né? A pessoa já chega no consultório, muitas vezes, o obeso, ele já fez o tratamento com os medicamentos que a gente mostrou no bloco anterior. É importante manter a esperança e manter-se positivo, faz parte do tratamento também, porque sempre tem uma composição nova. A gente falou de um medicamento super novo. Claro. Então, eu sinto que o médico endocrinologista, na primeira consulta, ele é um incentivador. Você tem que acender aquela luz que às vezes está apagada na pessoa, ela já perdeu todas as esperanças, todas as expectativas, e você vai acender isso nela. Ver que ela é capaz, você tem que fazer a mente acreditar para o corpo acompanhar. Então, é nosso papel também. E a pessoa se sente culpada, né, doutora Paula? Porque por que todo mundo fala que tem que fazer atividade física, ter uma alimentação saudável? Ela não está comendo, assim, desesperadamente, entre aspas, ou só fazendo as más escolhas porque ela quer. Exatamente. Então, a gente tem que tirar um pouco isso das costas do paciente, mostrando que muitas vezes não é só psicológico, não é só falta de força de vontade. E muitas vezes tem causas hormonais que podem ser tratadas com químicas, tem causas genéticas, mostrando para ele que o tratamento é mais a longo prazo, que ele tem que ter mais calma, que recidiva faz parte do processo, que o importante é continuar. Então, o nosso papel é estar ali, sempre em parceria com o paciente mesmo. Perfeito. Vamos começar os pilares, então, para uma vida mais saudável? Sim, esses são os nossos 4 pilares para um estilo de vida saudável. Tá. Alimentação, exercício, o sono, o controle do estresse e da felicidade. E mais do que para um estilo de vida saudável, são os nossos 4 pilares para você conquistar a manutenção do peso perdido. Então, vamos começar pela alimentação. Tá. Hoje, Denise, o que eu percebo no consultório? As pessoas estão estressadas até na hora de comer. São tantas notícias, tantas informações, tantas dietas da moda, tantos alimentos heróis e vilões, que a pessoa chega perdida. Ela nem sabe o que comer. Então, aqui eu queria dar algumas dicas simples, algumas estratégias para você incorporar no seu dia a dia. Primeira dica: coma com inteligência e sabedoria. Esteja presente no ato de comer. Às vezes as pessoas comem por impulso, por automatismo. Você abre um pacote da bolacha e comeu todo. Às vezes nem por fome, por gula, por ansiedade, por falta de planejamento. Então, planeje cada refeição do seu dia. A segunda dica é preferir os alimentos integrais. Por exemplo, o arroz integral, a bolacha integral, o pão integral, um bolo integral. Por quê? O integral, além de ter muita fibra e aumentar a saciedade, ele tem o que a gente chama de baixo índice glicêmico. O que é isso? Ele sobe menos o açúcar. Então, te deixa com menor risco de desenvolver diabetes, pré-diabetes. Então, o integral tem as suas vantagens. A terceira dica de alimentação é: seja flexível. Uma vez por semana, se libere. Come uma coisa que você adora, que você sonhou a semana inteira, né? Saia com algum familiar, com seu marido, com seu filho, curta aquele momento. Isso faz parte do processo. Você falou bem, uma vez por semana, né? Uma média de uma vez por semana. Outra coisa que os estudos mostram que tem evidência é comer em pratos menores. Às vezes a pessoa vai no self-service, coloca aquele pratão. Engraçado que os pratos do restaurante por quilo, ele é maior, né? É gigante, não é? E assim, é uma tentação. Imagina, como a doutora Paula falou, a pessoa já tem os mecanismos químicos, hormonais, a genética, e ainda tem aquela tentação, né? Então tente se alimentar em pratos menores. A outra das tentações: não deixe tentações
à vista. Seu bolo preferido, seu chocolate preferido, tudo na despensa da sua casa. Numa hora que você estiver ansioso ou tiver tido uma decepção... Certeza que vai pegar. Vai pegar, não vai? Então, não deixe essas tentações à vista. Uma dica muito legal também é conheça a caloria dos alimentos. As pessoas não costumam ver o rótulo para saber, será que essa caloria está valendo? Eu vou comer um sorvete. Quantas calorias que ele tem? Vale a pena essas calorias? Eu já consumi durante a semana essas calorias extra? Então é isso, seja inteligente no ato de comer. Né? Em relação à alimentação, eu vejo que os pacientes chegam, doutora, o certo é isso ou é aquilo? O herói é esse ou é aquele? Essa dieta que está na moda agora? Não existe isso. Igual a gente falou, cada panela tem sua tampa. Cada um se adequa a um padrão de alimentação. Sabe o que eu percebo nessa questão da alimentação? Hoje as dietas são tão diversas e tão diferentes e uma não é compatível com a outra. Todas funcionam, mas não dá pra misturar, né? De repente você faz... De manhã você tá na linha do detox. À tarde você checa as calorias, à noite você quer ser low carb, acabou. Exatamente. E o que eu percebo, Denise, é que as pessoas elas têm uma mentalidade de que elas são obrigadas a comer de 3 em 3 horas. Isso é um mito. Você não é obrigado a comer de 3 em 3 horas. As principais refeições do dia, café da manhã, almoço, jantar, nós recomendamos até pelo alto valor nutritivo, como a doutora Paula explicou. Mas se você tomar um café da manhã e logo você vai almoçar, não vai almoçar tão tarde e você não está com fome, você não é obrigado a comer. Não existe rótulo, você tem que comer assim, né? Por isso que a dieta é personalizada e individualizada. Perfeito, porque o erro às vezes é nesse intervalo também. Não é o seguinte, me disseram que eu tenho que comer, então não tem nada que era o correto de se alimentar ali, então escolhi o errado. Isso mesmo, Denise. Perfeito. A doutora Paula ficou com o exercício, atividade física, doutora, é tão importante assim, né? Hoje em dia, só 3 de cada 10 pessoas fazem algum exercício físico regular, então ainda é 3 em cada 10? É pouco mesmo. É pouco ainda. E hoje o exercício físico é muito falado e estudado na manutenção do peso perdido. Né? Naqueles primeiros meses em que você está ali perdendo peso, logicamente se você quiser fazer exercício, melhor ainda. Mas o exercício ele vai ter mais valor naquela fase de manutenção. Legal. E é aquele exercício que você consiga manter para sempre. Tem que gostar. Tem que gostar. Hoje em dia as recomendações para a saúde em geral são de pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica por dia, então que são caminhadas. 150 minutos por semana equivaleria mais ou menos a meia hora, 5 vezes por semana, ou 1 hora, 3 vezes por semana, de caminhadas rápidas. E 2 vezes por semana tentar algum exercício físico que a gente chama de resistido, musculação, pilates, alguma coisa que faça você ganhar um pouco de massa muscular. Alguma coisa tem que fazer. Hoje em dia, a gente aconselha muito em consultório, principalmente as crianças, Denise. Atividade física para a criança é fundamental e tem que ser diária. 60 minutos de alguma atividade física, qualquer coisa que a criança consiga fazer, mas tem que ser diária. Então eu acho que assim, os pais, a família, tem que todo mundo se movimentar mais. E às vezes, nessa correria toda, a gente não consegue parar a nossa vida, parar nosso trabalho para fazer algum exercício. Então faça exercícios físicos não programados. Por exemplo, pare 2 quadras antes de deixar seu filho na escola e tenta ir andando com ele. Subir de escada. Suba de escada, exatamente. Tenta colocar estratégias, mas todo dia pense, será que eu estou mais ativo do que ontem? Será que eu consegui ser mais ativo? O exercício físico também tem um grande poder de inibir as toxinas, os hormônios relacionados ao estresse. Hoje em dia a gente sabe que uma das maiores causas de acúmulo de gordura abdominal, de aumento de apetite e risco de compulsão alimentar é o estresse. E o exercício físico é um dos maiores jeitos da gente combater esse estresse. Imagina, você perdeu um ônibus, você corre atrás do ônibus para tentar pegar aquele ônibus. Depois daquela corrida você está com mais energia, você está um pouco melhor, o estresse quando você vê já até passou. É uma prova de que o exercício físico aumenta endorfinas no sangue e diminui muito os níveis de estresse. Qual que é o mecanismo que acontece quando faz atividade física? Que a pessoa fala que dá alegria, felicidade? Isso é principalmente pela serotonina, que a gente mostrou que é uma das químicas muito relacionadas à diminuição de compulsão, diminuição de apetite e das endorfinas.
que são substâncias boas, né? Às vezes a gente tem gente que joga futebol, às vezes se machuca e nem sente aquela dor. É por isso. Por conta dessa endorfina. Mesmo se a pessoa não gostar de fazer atividade física, não precisa acreditar. Se ela fizer, ela vai se sentir melhor. Os primeiros 2 meses você vai se arrastando, Denise. Quem não gosta, vai. Mas o que eu aconselho, vá mesmo assim. Você não tem que escovar os dentes, você não tem que tomar banho todo dia. Não precisa ser academia necessariamente. Tem que ficar ativo. Tá. Depois de uns 90 dias, isso já é comprovado. Aquilo faz tão bem para o corpo, mas é só depois de uns 90 dias que você começa a sentir aquele efeito bom. E aí isso devagarzinho vai se tornando hábito. E a gente tem que colocar o exercício físico como uma prioridade na nossa vida. Tamanho benefício que ele tem em tudo, né? Não é só no corpo, não é só pela estética. O exercício físico melhora muito a glicemia, melhora muito o colesterol, ajuda muito nessa manutenção do peso perdido, aquilo que a gente fala. Se perdeu o peso, e aí, o que você vai fazer a partir de agora? Tá. Os estudos mostram que as pessoas que fazem atividade física pelo menos 3 vezes na semana, elas conseguem manter melhor esse peso perdido. Quem faz atividade física não tem um pouquinho mais de fome? Tem 2 questões aqui, tem até estudos que falam um pouco isso. Tá. Se o paciente ele faz um exercício só porque ele foi obrigado, só porque o médico mandou, e ele não faz um jeito de gostar daquilo, ele tem a sensação de que ele já fez, teve um dever cumprido, e aí agora pode comer. Isso é engraçado. Logicamente que aumenta o apetite, mas não tanto. Tá. Muitas vezes é mais essa sensação de que agora eu posso, o dever cumprido. É uma compensação. Agora a pessoa que realmente consegue colocar isso como uma prioridade na vida, ela consegue enxergar como isso faz bem e ela vê os resultados a longo prazo, automaticamente, isso os estudos mostram, Denise, ela tende a melhorar a dieta, porque ela vê que melhorando a dieta e comendo melhor, ela tem mais disposição para continuar o exercício físico. Então tende a não comer mais. Então eu acho que tem que escolher alguma coisa que goste, tem que procurar até achar, vai testando tudo, vai mudando, exatamente. E é como a doutora Paula falou, o nosso músculo é o nosso maior patrimônio. Perfeito. Por isso que precisa ganhar um pouquinho de massa magra, né? O né? metabolismo que eu expliquei, que é o poder do seu corpo em queimar calorias, depende da sua massa muscular. Tá, e aí fazendo atividade aeróbica, a gente não tem esse ganho. Tem um pouco, sempre tem, né? Qualquer atividade, mas o ganho é muito maior com o resistido, com a musculação, com o pilar. Aí seu corpo vai trabalhar a seu favor. Exatamente, ele vai trabalhar a seu favor. Você vai ter mais facilidade em manter o peso que você eliminou. Só para entender melhor, imagina, numa esteira você está ali fazendo, você está queimando aquela quantidade de caloria ali naquele momento. Com a musculação, você faz hoje, você fica com seu metabolismo ativado por pelo menos 72 horas. Então, mesmo nos dias que você não está fazendo exercício, o seu corpo está trabalhando a seu favor. Essa é a vantagem. Vários estudos recentes mostram que não precisa ficar 2 horas na academia. Denise, basta 30 a 40 minutos, 2 vezes na semana, de um bom exercício físico para implementar esse ganho de músculo. Agora, tem uma coisa aqui que também faz parte, né, dessa manutenção, que é o manejo do estresse. É o controle do estresse e equilibrar. Eu acho que o grande desafio é equilibrar o estresse e a felicidade. E o que acontece, Denise? O estresse é inevitável. O estresse faz parte da vida. Nós somos movidos a desafios, né, a novas questões. E o estresse, ele nos motiva, ele nos dá força para lutar contra esses desafios. Mas o estresse exagerado, o estresse crônico, ele é muito prejudicial à saúde. Porque ele ativa toda uma cascata endocrinológica hormonal que gera a produção de um hormônio conhecido como cortisol. E o cortisol, ele predispõe a acumular gordura na barriga, que nós mostramos que é a gordura ruim. Ele predispõe a você aumentar a pressão, aumentar os níveis de colesterol, maior risco de infarto e AVC. E além disso, ele desmotiva. Você se sente cansado, fadigado, irritado. Isso mesmo. E o estresse em excesso, esse cortisol, predispõe a insônia, nós vamos falar do sono. Vamos falar do sono, que é importante também. Desmotiva para fazer atividade física. Desmotiva para fazer atividade física. Nós falamos que esses 4 pilares são o círculo do bem. Eles estão todos interligados, né? E apesar do estresse fazer parte do dia a dia, ele em excesso prejudica todos os outros pilares. Sua noite de sono não é legal, você está mais ansioso, você sente que você merece. Nossa, meu dia foi tão puxado, eu mereço comer uma coisa gostosa, né? Esse mecanismo é péssimo, né? E por outro lado, a felicidade, ela nos motiva.
A felicidade nos dá energia para lutar contra tudo que a gente quer e acredita. Então, eu sempre falo para os pacientes, foque no que você tem de bom. Sim. Foque nas coisas boas, né? Sorria, pratique a gratidão, o amor, o perdão e faça o seu melhor. Às vezes o seu melhor é diferente do meu, Denise, mas é o seu melhor. Então você vai engajar nesse programa e vai dar todas as suas energias, o seu melhor. E com o tempo a gente vai cultivando todos os pilares. Você falou de sorrir, né? Quantas vezes você já não ouviu alguém dar uma gargalhada e você gargalhou? Não sabe nem por quê, mas porque a pessoa está gargalhando, você também fez. Tem um estudo, Denise, que é um estudo muito legal, que mostra que a felicidade é contagiante, é igual bocejar. É o exemplo de bocejar. Às vezes uma pessoa está do seu lado, dá uma bocejada, todo mundo começa a bocejar. E se você é uma semente de felicidade no seu trabalho, na sua casa, você faz as pessoas que convivem com você serem assim. Isso os cientistas provam. Não é assim uma técnica de autoajuda, isso é ciência. Então, a felicidade faz parte aqui dos nossos pilares. Perfeito, perfeito. Agora tem que dormir bem também, né, doutora Paula? Exatamente. Sono é muito importante? Tem gente que pode não conseguir emagrecer porque não dorme bem? Não é muito importante não, Denise, é o pilar mais importante considerado hoje em dia. Dos 4, lógico que todos são muito importantes. Mas a gente foi em um congresso recente em que os cientistas falaram, os pesquisadores, que o sono é considerado hoje em dia o pilar mais importante para a saúde em geral. E ninguém está dormindo bem hoje em dia, né? A gente tem estudos que mostram que se você fica cronicamente vários meses dormindo menos de 6 horas por noite, que é quase todo mundo, né? Isso equivale a 2 dias sem dormir, em termos de memória, cognição, humor, apetite. E quem dorme menos de 6 horas ao longo de muitos anos engorda mais do que quem dorme mais de 6 horas. Então, olha que importante o sono é para a saúde. Mesmo aquelas pessoas que se dizem satisfeitas com 4 horas de sono? Lá, eles mostraram que só 3% da população realmente precisa de menos de 6 horas. Então, são poucas pessoas. Existem, mas é pouco. Eu não sei se quem fala que fica bem realmente fica bem. Às vezes a pessoa não sabe nem que é ter um sono pleno, né? Exatamente. Então, assim, tem várias dicas simples para a gente poder melhorar nosso sono, mas que elas são difíceis por quê? Porque a gente precisa de uma constância. É igual exercício, né? É muito injusto, porque se você parou de fazer, você já parou de ter resultado. Então aqui, se você tem insônia, se você tem muito problema com sono, se você não consegue dormir mais de 6 horas por dia, eu vou dar algumas dicas, mas eu peço para tentar manter isso toda noite de 4 a 6 semanas, que é só a partir daí que você vai começar a ver benefício. A primeira dica é: acorde e durma todo dia durante essas semanas no mesmo horário. Então coloca o despertador, coloca um horário para você poder dormir mais de 6 horas, idealmente 7 horas por noite. E tente seguir essa rotina todos os dias para você condicionar o seu cérebro. O sono, Denise, ele é involuntário, ele é um processo involuntário. Não dá para você chegar à noite e falar, pronto, vou dormir agora. Não. Então você tem que condicionar o seu cérebro a saber que chegou aquela hora, está na hora de dormir. Então durma e acorde todo dia no mesmo horário por 4 a 6 semanas. Evite álcool 3 horas antes de dormir. Muita gente acha que aquela bebidinha, aquele drink, aquela dose antes de dormir vai te relaxar e vai fazer você dormir melhor. Principalmente quem tem insônia, usa muito desse recurso. E não dorme melhor. Você pode até induzir aquele sono na hora, mas o sono ele não é de qualidade. É um sono ruim. Então, até 3 horas antes desse horário que você estipulou para dormir, não beba bebidas alcoólicas. Evite cafeína por pelo menos 8 horas, é muito tempo, né? Muito tempo, a pessoa está no trabalho ainda. Exatamente, então assim, num almoço, um lanchinho da tarde é a última dose de cafeína. Se gosta muito de café, que seja o descafeinado. E exercícios físicos também não são recomendados até 3 horas antes de dormir. Idealmente, o exercício físico ele ajuda a dormir melhor, mas ele tem que ser feito um pouco mais cedo. Outra dica, deu 20 minutos. É a mesma atividade física, então. Atividade física antes de 3 horas de dormir. Tá. Então, por exemplo, você colocou seu despertador para meia-noite. 9, 10 horas da noite, não dá para fazer exercício físico. Já tem que estar em casa. Já tem que estar em casa, já fazendo todo o processo de relaxamento. Se você está 20 minutos na cama e não dormiu, sai da cama. Exatamente para você condicionar seu cérebro que na hora que você está na cama é para dormir. Então, deu 20 minutos, não dormiu, saia da cama, vá para a sala, leia um livro,
TV, eles até liberam, mas eles não liberam as telas, eles não liberam olhar o celular antes de dormir, olhar o tablet antes de dormir. Também está muito perto, né? E aquela luz estimula muito, altera muito o nosso centro do sono, a nossa secreção de melatonina, não vale a pena. Então, se deu insônia, vai ler uma revista, vai arrumar gaveta, vai fazer lista de compra, aproveita para arrumar serviços domésticos, né? Aqueles serviços manuais, isso induz o sono. Deu sono, volta. Se deu 20 minutos e não dormiu, saia da cama. Faça isso quantas vezes forem necessárias, mas não fica rolando na cama 2 horas. Porque senão seu cérebro nunca vai entender. Isso por 4 a 6 semanas. Então precisa manter isso para saber se deu certo ou não. Exatamente. E dá certo. Dá certo. Muitas vezes é mais eficaz do que remédio para dormir, mas é porque muita gente tem tanta agonia de ter insônia que não consegue fazer essas estratégias por 4 a 6 semanas, né? E aí deu 3 dias, 4 dias, já quer um remédio para dormir, para resolver aquele problema, ou bebe alguma coisa. Aliás, você falou do remédio, é importante quem toma remédio e de repente quer parar, mesmo a pessoa que tem insônia, precisa do acompanhamento médico. Com certeza. Não dá para simplesmente parar de tomar o medicamento. Com certeza. E a maior dica, eu acho que hoje em dia, uma das maiores causas de insônia é esse uso constante do celular. A gente fica o tempo todo se deixar, né? Então, até 1h30 antes de dormir. E tem pendência, né? Você olha, aí você já está preocupado, não é nada para agora, mas você já está pensando que o que você tem que fazer amanhã. Exatamente. Então, se 10 horas é a tua hora de dormir, 8h30 você já parou de olhar celular. 1h30 antes. Isso tem que ser regra, é um treino. É um treino. Então, deu 1h30, coloca o celular na sala e vai dormir. Não deixa ele no quarto. É um treino, mas que vale a pena. Vale muito a pena. Tudo pena. isso, dos pilares, tudo que vocês falaram aqui pra gente, até mesmo se a pessoa dorme bem, é conversado na primeira consulta. Tudo isso, todos os pilares são abordados, porque você tem que entender o indivíduo como um todo, o que está acontecendo, né? Se ele dorme bem, como que ele se alimenta, quais são os horários, o que ele gosta de exercício, se ele está deprimido, se o nível de satisfação pessoal dele está bom. Tudo isso é fundamental para a gente traçar o plano de emagrecimento. E você vê que não tem fórmula mágica, né? Não é porque tem remédio que a obesidade está resolvida. Aliás, um grande erro das pessoas, que de repente você sabe que alguém está fazendo um tratamento contra a obesidade e está tomando remédio, a pessoa fala, só emagreceu porque tomou remédio. Não. Se o remédio fizesse emagrecer, a gente não tinha esses números de obesidade hoje, né? Exatamente. É como a gente já falou, é um apoio, mas para você conseguir mudar tudo isso. Às vezes você não consegue mudar sua alimentação e o remédio ele vai te ajudar porque vai tirar sua compulsão, vai tirar a sua ansiedade. Às vezes você não está muito animado para fazer exercício, o remédio pode te dar esse ânimo. Mas isso aqui é fundamental. É o ciclo do bem, Denise. Esses pilares são o ciclo do bem. Tá. O programa está terminando. O que vocês deixam aí como recado para quem está em casa? Então, para você que nos assistiu, dia 11 de outubro nós comemoramos o Dia Mundial de Combate à Obesidade. E a mensagem que eu queria deixar, Denise, é essa. Diante de todo esse tratamento, desse plano que nós tentamos mostrar um pouco para vocês, a principal mudança é invisível. A mudança é a mentalidade. É você lutar para conquistar cada dia esses 4 pilares. É você colocar isso em prática, né? Essa é a principal mensagem que eu queria deixar. E para você plantar saúde hoje, para você colher qualidade de vida amanhã, né? Então plante saúde para colher qualidade de vida. Lute por essa causa. Forme um time. Você, o seu endocrinologista, o seu nutricionista, o seu educador físico e a sua família. Crie um time em que você é o jogador principal e mude essa história. Lute pela obesidade todos os dias e ajude alguém. Como eu disse, 1 em cada 2 brasileiros estão acima do peso. Então plante uma semente do bem para alguém que está precisando de todas essas dicas. Perfeito. Doutora Paula? Junto com o Dia Mundial da Obesidade, chega o Dia das Crianças também agora em outubro, né? E a minha mensagem, então, vai para os pais. A obesidade infantil, hoje em dia, já está quase em 20% de todas as crianças. São números alarmantes, com tendência a crescer. E eu acho que nunca é cedo demais para implementar a mudança que vai levar a uma qualidade de vida, a um controle de peso melhor dos seus filhos. Então, todos esses pilares valem também para as crianças e quanto menor, melhor.
Criança tem que fazer atividade física todo dia, criança tem que comer bem todos os dias, criança, mais do que qualquer outra pessoa, tem que dormir muito bem, acima de 9 horas, para poder diminuir o risco de obesidade. E eu acho assim, vamos ter mais atenção com a próxima geração, porque a obesidade ela está crescendo por isso, porque a gente também não está cuidando das próximas gerações. Perfeito. Às vezes os pais não dão atenção porque é criança, né? Ainda E depois não precisa... o problema vai vir lá na frente. Exatamente. Né? O programa está terminando, eu vou deixar os contatos. Primeiro da doutora Tassiane Alvarenga, você vai lá no facebook.com/, doutora abreviado, Tassiane Alvarenga, DRA, Tassiane Alvarenga no Facebook. No Instagram, fácil também de achar. Segue lá o perfil da doutora, tem sempre posts com orientações e notícias importantes do que foi liberado, enfim, @Tassiane Alvarenga. Nada substitui uma consulta com o seu médico endocrinologista, nada substitui a consulta médica. Vou deixar os contatos da doutora Paula Pires no Instagram, segue lá, @Paula Pires Endócrino. @Paula Pires Endócrino. E se não deu tempo de você anotar os contatos das nossas especialistas de hoje, vou ficar feliz de poder te ajudar com essa informação lá na minha página, então, do Facebook, facebook.com/Denise Luque. Escreve lá nas mensagens que eu passo os contatos, porque realmente vale a pena. Sempre os posts aí de instrução, isso é muito legal para a gente se manter atualizado. Doutoras, obrigada por terem vindo hoje e ilustrado aí com excelência. Tem muitas questões ainda que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui no Consulta ao Doutor. Obrigada, doutora Tassiane. Denise. Obrigada, doutora Paula. Uma grande alegria receber vocês aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até agora, que confia no Consulta ao Doutor, que escolhe nos assistir nessa faixa de horário. Aproveita para sugerir o seu tema, conta um pouquinho da sua história, faz sua pergunta, que eu sempre trago aqui como bagagem para as nossas entrevistas. Fiquem com Deus, aproveitem bastante o final de semana. Na segunda-feira tem programa ao vivo às 3h35 da tarde. Tchau!